pão doce. Gosta de pão doce. Mas é que botei bem fraquinho, mas mesmo assim eu esqueci de Ali, ó, aquele ali é pra ti, tava dentro. Não esquece, não. Não é que eu esqueci, eu botei no fogo bem baixinho, no fogo sim. elétrico. Ah, tá. Mas eu não tirei, Ah, eu tá. deixei dentro, porque aí fui preparar peixe. Sim, sim. Aí quando eu cheguei, pensei que não estava assim passada, eu gosto assim. Pois é, meus irmãos, estamos começando a transmissão aqui da casa do irmão Jason, a Patrícia e a turminha ali, ó. E já vamos começar. Oi, irmã Gemima! Imagina. Irmã Gemima, graças a Deus, graças a Deus. Estamos juntos mais um pouquinho na mesa do Senhor e vamos falar um oi, né? Oi lá, Pedro! Ah, irmã Gemima e tanta gente para lá. A irmã Esther, a irmã Patrícia aqui, irmão Jason, que nos recebe com tanto carinho e amor. A irmã Nancy, minha amada esposa. A irmã Sinésia está ali também. Graças a Deus. Estamos aqui mais um pouquinho, passando bem devagar, porque depois minha mãe fala. Passa rápido. Passa rápido, ela quer ver todo mundo, né? Com aquele olhar normal assim, passa todo mundo, ninguém vê ninguém. Então, Rita, Deus abençoe também. Tinha reparado. É, Tinha reparado bem, né? pois é. Se não dá pra reparar muito, só dá uma olhadinha. Irmãos queridos, né, que Deus nos abençoe, né, Deus nos ajude. A irmã Rita também está ali, a irmã Gemima, toda a família de Deus se reúne com alegria, com amor, com missão profética, né, missão profética de estarmos na brecha do muro, né, como diz a palavra em Ezequiel. Um chamado do Senhor nesse último dia para que a gente fique, né, na condição e na forma, né, como o Senhor nos faz para a gente ser, né? E também nos alimentando do Senhor, né? Para que senão não dá, a gente não tem condição de ser, né? E uma das bênçãos mais preciosas que tem nesse último dia é o povo de Deus ser consciente, o povo feito por Cristo, sermos na palavra conscientes, na consciência do Espírito, de que somos uma família de Deus, um corpo gerado por Cristo, que ama ficar junto, que ama celebrar. O povo de Israel era profeticamente, anunciava nós, né? Enquanto eles andavam como nação, celebravam, eram 6 meses de festas. O povo de Israel, festas para o Senhor, né? 6 meses de festas para o Senhor, e todas as festas eram proféticas, todas apontavam para Cristo, para um dia em que nós iríamos então celebrar continuamente, né? Eram as festas que anunciavam o casamento. As festas do povo de Israel anunciavam o dia das bodas, em que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, amoroso Senhor e Salvador, ia nos formar a partir da cruz. E então a celebração se daria todo dia, né? Igual um casamento, é todo dia uma celebração. A gente celebra o casamento todo dia, assim. Como é que é a celebração? O que significa a celebração, né? Significa que nós estamos anunciando algo que é, algo real, né? E lá no Antigo Testamento eles anunciavam algo real, mas que ainda seria. Então tinham aquelas festas proféticas pontuais, localizadas dentro do tempo, dentro do ano, e que eram um anúncio daquilo que seria. Depois da cruz, nós anunciamos aquilo que é, o que foi cumprido, o que foi feito, o casamento aconteceu, a formação da noiva do Cordeiro se deu, que somos esse povo, e que ao mesmo tempo é o povo do último dia,
povo escatológico, né? O povo milenar, o povo do milênio, que acontece agora, que está acontecendo. O reino de Deus, né, está em, vamos dizer assim, anúncio que está presente dentro do coração dos que são do Senhor. Então é uma celebração todo dia, como um casamento se celebra todo dia, né? Que nos guarde o Senhor a de fato ver o casamento como uma celebração todo dia, né? O povo de Israel, ele teve problemas seríssimos nisso, porque era tão, vamos dizer assim, era tão próximo ao Senhor, no caso lá deles, que Hebreus 6 chega ao ponto de dizer que de tão próximos com aquilo que é tão sublime, no fim eles estavam tão acostumados com a sublimidade que eles perderam a relação de profundidade da coisa toda, né? A relação de profundidade, ela se dá sempre em amor, no amor de Deus. Não se pode ser seduzido pela superfície, para ficar só ali naquilo que parece estar resolvido. Nós estamos aqui, já está acontecendo tudo isso, é assim que tem que ser, vai ser assim até o fim, pronto, morreu todo mundo, né? Perdeu a relação de profundidade, dos grandes significados. É como a gente estava comentando agora, né? A gente se preocupa com pequenos detalhes que no fim não são pequenos detalhes, são todos os detalhes do dia a dia, da importância, do cuidado com os filhos, né? Com o marido, com a esposa, né? Esse ato conjugal, ele é um acontecimento dentro desse último dia contínuo. E aí que está a celebração, né? Então nós estamos mais uma vez juntos para que nessa presença, né, na presença do Senhor conosco, o Emmanuel, né? Emmanuel é o Deus conosco. Oi, Sofia! Ha! Pois é, Sofia, maravilha, está cada vez mais bonita, né? Isso mesmo, está sempre aí, ó, no Senhor. Sempre oramos por você, Sofia. Lembramos de ti desde quando tu nasceste. Deus te abençoe, tá bom? Você, tua casa, teus pais. E enfim, vamos seguindo mesmo, né, no Senhor. E isso, gente de Deus, é precioso demais, né? O Senhor nos chama a estarmos em torno da sua mesa. Vocês sabem isso, né? Apocalipse fala isso. Apocalipse 3. Lembra sempre que as cartas de Apocalipse, que é séptupla, é uma carta. É uma carta, viu, irmãos? Uma carta séptupla. Por que 7? Porque Deus tem um jeito de falar. Quando ele fala os 7 Espíritos de Deus, né? Então isso significa o Espírito perfeito e santo, que é a pessoa do Espírito Santo. 7 é Jesus também, né? 7 significa Jesus. É Jesus, é uma palavra do modo de linguagem hebraica, né? Não grega, hebraica, não helênica, mas hebraica, né? No contexto da revelação, que significa o perfeito, o completo. Então, é possível ler a Bíblia de forma helênica. Aí a pessoa vai ver 7 cartas, só isso que vai ver. E aí ele mistura e faz uma escatologia a partir de 7 dispensações. Aí fica pior ainda, né? Porque a gente tem uma carta perfeita a todo o povo de Deus, porque ela só é dirigida ao povo de Deus.
ocidental, ela não consegue ouvir o 7 e pensar em um. É como 2 são 1. Isso é uma coisa de Deus. 7 é 1, é perfeito. Mas o povo ocidental, ele ouve 7, ele pensa em 7, assim, unidades. 1, 2, 3, até 7. Ele não consegue imaginar o 1 perfeito. Né? Então, mas é assim. É assim que é. Né? Pensar biblicamente é uma conversão muito profunda. E aqui nessa carta de Deus, única carta, Jesus está falando amorosamente aos seus. Por isso que ele diz aqui no capítulo 3, a gente estava falando do capítulo 3, no versículo 20, ele fala: eis que estou à porta e bato. É uma figura muito simples de Jesus falando aos filhos de Deus, aos seus filhos, à sua noiva, ao seu povo que caminha para o céu. Né? O povo de Deus é um povo que tem um caminho, que é Cristo, que tem uma direção, que está a caminho no caminho. Já dizia alguns pensadores antigos, né? O povo de Deus é um povo que está a caminho no caminho. Nós estamos a caminho. Não tem como parar isso, porque é Cristo. Né? Então, bendito é aquele que tem essa visão no coração, aberta pelo Espírito, pela palavra. Então aqui ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, eu quero estar fazendo parte da vida de vocês. E a vida de vocês é como uma casa, é como a minha casa, onde eu moro. Uma vez Moisés diz assim: Senhor, Tu és a minha casa, o meu refúgio. Tu és. Agora Jesus está falando: vocês são o lugar da minha habitação. Vocês, eu quero ser íntimo, né, com vocês. E a intimidade de estar batendo a porta e poder entrar, essa intimidade, ela se traduz no nosso coração, né, com todo o nosso ser, em todo o nosso ser, a partir do nosso espírito, aberto para Cristo, como também o marido e a esposa, todo o seu espírito aberto um para o outro, né? Como o pai e a mãe abertos para os seus filhos, caminhos abertos, não tem caminhos fechados, né? Não tem alguém jogado para fora. O filho está dentro de casa, a filha dentro de casa, a esposa, o pai, o marido, a mulher, eles não estão fora da vida da pessoa. Ninguém gosta de estar fora da vida do outro, que ama tanto, né, da casa, da família. Isso não é normal, assim, isso não é bom. Então, o Senhor é aquele que tem poder para resolver isso, mas Ele precisa estar dentro da casa, da vida da gente. Né? E essa inclusão, né, esse envolvimento profundo no Espírito com Cristo, com o pai, com a mãe, com os filhos, né, não existem barreiras. Que bênção é quando o filho pode chegar e falar com o pai ou com a mãe: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Eu queria conversar sobre isso, pai. Eu queria conversar sobre aquilo, mãe. Então, olha, meu filho, vamos conversar um pouquinho sobre alguma coisa assim, assim. Tudo à luz da expressão de Cristo, né? As vontades da gente são as vontades de Cristo. Então, é a nossa área profunda das vontades, que se resolvem em Cristo, né, irmãos? Então, a nossa ação física, né, a ação do nosso corpo, daquilo que nosso corpo vai fazer. Então, é uma comunhão mesmo. Quando Cristo entra para dentro da nossa vida, eu quero entrar na tua vida. Quero entrar na tua vida não é eu ter uma religião. É Cristo ser aquele que é, quem Ele é, o Senhor.
para o nosso bem, né? O Senhor para o nosso bem. E é Ele que faz algo tão precioso como o governo da nossa vida, né? Por isso que a palavra de Deus diz assim: o governo está sobre seus ombros. O governo de tudo e da nossa vida. Mas acontece um fenômeno, né, que a gente vê aqui em Apocalipse 20, que os cristãos, por mais incrível que pareça, uma quantidade deles conseguiram jogar Cristo para fora, né? Cristo não está na vida dessas pessoas no sentido da continuidade. Eles talvez sejam salvos, claro. Se são salvos, e são salvos, né? Porque Cristo está batendo na porta querendo entrar. Então, eles são salvos, mas Cristo está fora da vida. É um fenômeno estranho, não era para ser assim. Eu acho que foi indo assim, vagarosamente, né? Vagarosamente. Vagar, É muito sutil. Tantas coisas que Cristo foi ficando de fora. Eu fico vendo assim a luta que é recuperar a profundidade, né? A profundidade. Então, a gente tem uma relação, e essa relação vamos dizer assim, desde Gênesis, o Senhor disse que o universo, olha só, o universo só poderá ser perfeitamente dirigido, né, governado por um homem e uma mulher, quer dizer, o ser humano, que estão em harmonia entre si. Depois da harmonia, eu quero falar agora um fenômeno, quero falar para vocês todos, para mim, que já li, já estudei, já pesquisei essa parte, é extremamente importante, porque tudo que existe no universo, ele só vai ser bem administrado se o homem e a mulher estiverem em harmonia entre si, do jeito original, do jeito primordial, do jeito como o princípio fez para que eles estivessem em harmonia, né? Conforme a gente vê em Gênesis. É tão importante isso, a humanidade não precisavam ser salvos, vamos dizer. Seria bom ser salvos, evidentemente, né? Salvação. Mas se o ser humano não estiver, se o homem e a mulher não estiverem em harmonia primordial, é evidente que para estar em harmonia primordial, a salvação é imprescindível, né? Mas um preceito, existem muitos preceitos que as pessoas vão pegando ao longo dos tempos, que formou uma cultura ocidental com cultura cristã. Então a gente vive uma época pós-Cristo que define uma civilização muito diferente da civilização que era antes de Cristo. No mundo, assim, né? Antes de Cristo era um jeito muito tosco de viver em todas as civilizações. As pessoas tinham, por exemplo, um temporal, aí eles já escolhiam logo um filho ou dois para mandar matar, para sacrificar, para ver se passava o temporal, né? Então eles ofereciam os filhos aos deuses. Era uma coisa absurda, né? Mas depois de Cristo isso acabou. Em Cristo acaba isso daí. As civilizações que foram seguindo uma forma crística foram mudando isso, né? Mas outras coisas ficaram na consciência das nações, algumas coisas ficaram, né? Uma das coisas que quando você pesquisa os povos antigos,
que ficou na cabeça das pessoas, né, era que havia um negócio no Império Romano chamado assim, pater familia. Pater familia. Que era o seguinte, o dono, quer dizer, o homem era o rei da casa. Como que é isso? Ele era a figura do rei, que isto é, o rei era a figura do pater familia. Nas nações antigas todas eram assim, quer dizer, antes de algum julgamento acontecer no governo, o principal julgamento que acontecia sobre qualquer coisa era na casa. Na casa. E quem era o juiz mais importante de todas as principais nações antigas? Quem era o juiz? Era o pai. O homem que julgava tudo. Era assim. Né? Então, essa figura do homem, do rei, que cuidava de tudo ali, né, é algo que aparece nos estudos das nações todas. No Império Romano, pelo menos durante uns 500 anos foi assim, 400, até mais ou menos, uns 450 anos. Só foi cair o pater familia no Império Romano lá pelo ano 100, por aí, 100 e pouco. Né? Aí o imperador acabou com esse negócio do pater familia. Né? Mas era uma ideia que o pessoal tinha o seguinte, que a ideia é a seguinte, não era machismo isso, não era isso, é que hoje se pensa erradamente. Né? A ideia era a seguinte, alguém só pode administrar uma nação se ele puder administrar o seu lar. Se ele não souber administrar o seu lar, ele não sabe fazer mais nada. Entende? Isso aparece na Bíblia. A Bíblia fala isso. Né? Em 1 Timóteo fala isso. 1 Timóteo diz que o pastor, chamado por Deus, se ele não souber administrar a sua casa, ele não pode administrar o povo chamado por Deus. Ele não tem como administrar, cuidar. Biblicamente, como que ele vai falar do amor se a esposa e ele não têm a harmonia que Cristo tem com o seu povo? Como é que eu posso falar do amor fidelíssimo de Cristo para com o seu povo, se eu não tenho esse amor fidelíssimo com a minha esposa? Não tem condição. É algo absurdo. Né? Então, essa realidade, como que eu vou falar do cuidado que Deus tem com seus filhos, que Deus tem com seus filhos, e seus filhos têm amor para com Deus, se os meus filhos, André, Priscila e Felipe, eles não têm respeito por mim? Eles não me amam? Ou eles não estão nem aí com o que eu falo? Se eles não se importam com o que eu falo? Então, é claro que para o mundo de hoje não tem nenhum problema isso. Se os filhos de pastores hoje não estão ligados com o que o pastor está falando, e às vezes, né, isso aí, se ele não está ligado com a família mais, se está cada um para um lado, ninguém se importa com... Para hoje não tem problema nenhum. É como o povo hebreu, o povo judeu. Chegou nos dias de Jesus, não importava o divórcio. Não tem problema o divórcio, só tem que saber como que vai ser. Se é por qualquer coisa ou se é por adultério. Era só essas duas dúvidas, mas as duas dúvidas estavam erradas. Né? Não existe divórcio. Isso é um sofisma satânico. Né? Mas até fala também sobre os filhos, né? Se os filhos são rebeldes, né? Então, né? Então não pode? Não pode Quer dizer, ser, não tem... É o que a gente vê, né? Não tem como você cuidar do povo de Deus se os filhos são rebeldes, são bagunceiros, estão fora do caminho. Né? Então, isso é algo que vem desde o Éden, É claro que os povos não cristãos,
não de Deus, eles mantiveram isso na mente, porque desde o Éden até Jesus, um monte de nações apareceram, né? Mas eles não perderam, vamos dizer, uma caricatura da ideia, não perderam a caricatura da ideia, um pouco da ideia, de que, de fato, para cuidar do mundo, isso não é uma questão religiosa. É claro que não, é uma questão estrutural. Né? Se a gente está mal em casa, a psicologia tenta resolver isso hoje. Se as pessoas estão mal nos seus sentimentos de profundidade, não vai dar nada certo na empresa. Mas quanta gente luta assim? Não dá nada certo no trabalho, ele não consegue se concentrar direito, ele não consegue viver bem, ele não resolve os problemas que tem que resolver. Mas o que aconteceu? Eu não estou mal com a minha esposa, estou mal com meu marido, estou mal com meus filhos. Quantas vezes nesses 43 anos de luta vinham pessoas de altíssimo nível dentro da IBM em São Paulo, Campinas, ou outras empresas, pessoas que vinham conversar, dizendo, eu não faço mais nada, eu estou parado, mas o que aconteceu? Meu filho bebe, está bêbado, meu filho está na droga, meu filho, eu não consigo ter paz, não consigo dormir. Aí as coisas nos lugares sagrados do ser, no sentido profundo, que é a família, se não estiverem bem resolvidos ali dentro, é evidente que não vai bem, né? Então, os povos todos mantiveram essa visão, a tal ponto que eles falaram, bom, o marido, ele tem essa competência dada por Deus de ser o administrador do lar. A esposa é a sua ajudadora, por isso o nome da mulher é Azer. Azer no hebraico. Azer no hebraico é, no grego, parácleto. Azer para a mulher é uma honra extrema. É o mesmo nome do Espírito Santo. Mas hoje não vale nada. O pessoal acha que isso é um absurdo. Quantas pessoas gostam que a mulher seja uma ajudadora do marido, hoje em dia, na cultura? Parece ser uma desonra, né? Parece que se você falar que qual é a sua principal função? Eu sou ajudadora do meu marido. As pessoas vão rir da tua cara. Vão rir da cara da mulher se ela falar isso em algum lugar, né? Eu achei muito incrível, uma vez a Priscila estava fazendo curso de comissária para entrar no mundo da aviação. Aí perguntaram lá, qual é o teu propósito de estar fazendo o curso para aviação? A Pri levantou no meio da turma, no final do curso, falou, é porque eu quero casar. Aí o pessoal, aí todo mundo, não é possível, o que é isso? Ninguém fala isso, nunca ninguém falou isso. Né? Mas ela era isso. Meu alvo maior é casar. Eu tenho meu amado, o meu amado é meu, eu sou do meu amado. Vou casar, né? E casaram-se, e ele também começou lá trabalhando juntos, enfim, tal, então, né? Mas que bênção que Deus quer passar a nós essas profundidades da relação, para que não só as coisas dia a dia deem certo, porque é evidente que o mundo carece de administração fiel. Nós sabemos isso, a gente está vendo, né? O quanto as coisas balançam e se tornam nas mãos malignas fácil, né? As bestas estão aí, tudo isso a gente já falou bastante, as malignidades estão aí agindo e parece que encontram um campo sem nenhuma defesa, sabe? Sem defesa, né? Até as pessoas começarem a perceber que a palavra de Deus não é uma religião, não é uma coisa religiosa, para ficar fazendo lá encontros ritualizados de cultos e no sentido de religião, mas é uma revelação da estrutura da vida. A palavra de Deus é uma revelação da estrutura da vida. Quer dizer, ao mesmo tempo que o marido é o cabeça da esposa e da família, e então pater família, aquele que orienta, aquele que com sabedoria de Deus
trabalha a harmonia dentro de casa, e a esposa é o seu azer, o seu paráclito. A mulher, para aprender a ser mulher, o homem, para aprender a ser homem, precisa aprender com Cristo. E a mulher, para aprender a ser mulher, precisa aprender com o Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo é mulher, né? Mas é ele que ensina a mulher a ser mulher. Como que a mulher vai aprender a ser mulher com o Espírito Santo? João 14, João 15, João 16, para começar, né? É ali que Jesus revela quem é o Espírito Santo. A pessoa do Espírito. O que ele é, o que ele faz. Né? Qual é a dimensão. O Espírito Santo é aquele que traz consolação, alegria, conforto, com o seu poder que ele tem. Então, a mulher em si é dádiva de Deus a ela ser a consolação, o conforto, a alegria para o seu marido. Ela é isso. Ela tem isso nela. Tanto é que se ela omitir isso, ela mata o marido. Mas é fácil matar o marido. É só a mulher deixar de ser azer, deixar de ser paráclito. Quando é que o Espírito Santo deixa de ser consolador para nós? Nunca. Nunca. E olha que às vezes a gente é meio difícil de coração, né? A gente é meio duro. A gente tem umas atitudes meio esquisitas. Nós mesmos sabemos. Mas o Espírito Santo não para de amorosamente nos cuidar, aproximar, nos acalentar, nos guardar, nos conduzir no caminho para o céu. Então, essa condição de percepção, né, de identidade que a gente tem, né, é que vai marcando a gente como povo de Deus, vamos dizer, gracioso, que caminha no último dia, né, de forma bendita. Nós precisamos clamar ao Senhor para que, entendendo que para administrar as coisas naquilo que fazemos, tudo que temos como talentos, como dons, cada um tem os seus talentos, os seus dons dados por Deus, cada um tem. Então cada um deve chegar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu preciso entender a bênção de que o meu lar seja do jeito primordial. Mas isso cada um precisa fazer isso, cada um que tem um lar, né? Cada um tem que falar isso com o Senhor. Falar: Senhor, cada um de nós temos que dizer assim: Senhor, eu quero que o meu lar seja do jeito do fundamento. Foi isso que Jesus falou para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, para aquele lá em Mateus 19. Eles não sabiam mais como é que era. Então estava uma bagunça dentro do povo de Israel há muito tempo. Tanto é que estabeleceu-se 2 pilares legais, errados, de divórcio, né? E Jesus, lá em Mateus 19, disse assim: será que vocês não leram? É meio irônico, claro que é irônico, porque eles tinham lido já, mas não adiantou isso, né? Mas será que vocês não sabem, não leram, como é que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? Ali em Gênesis, Jesus está levando eles para Gênesis, para a Gênese da coisa. Não é para ler Gênesis de novo, porque eles já tinham lido. Ele está tentando conduzir eles para aquela Gênese. A coisa mais difícil que tem, fácil é ler. A coisa mais fácil é falar para o povo de Deus ler a Bíblia. A coisa mais fácil que tem, todo mundo lê. A coisa que eu mais ouço é o povo de Deus dizendo: já li 200 vezes, já li 500 vezes. Isso é só peso de iniquidade. Leu, vai ficando aquilo, leu. Quantas vezes ele marca lá, que nem vai marcando, não sei onde, em algum lugar, né? Aí, como já está cansado de tanto ler, ele começa a comprar caixinha de promessa. Então as palavras são bonitinhas. As caixinhas de promessa é pior ainda. É um monte de texto tirado do contexto. Numa exegese, nunca se faz isso.
Você não pode fazer isso, de jeito nenhum. Aí os cristãos chegaram a tal ponto, irmãos, de pegar aquele monte de aquele texto lá de caixinha de promessa, é só coisa boa, vamos dizer assim. Só coisa boa. Aí eu pego uma sorte, igual aqueles realejos dos papagaios. O papagaio vem é o biscoito chinês. Ele vai, abre, você vai ter um dia muito bonito. Aí só que é um versículo, né? Que o sol vai se abrir pela manhã. Ele chora porque deu certo aquele texto. Aí ele pega outro texto. Porque agora os caminhos serão aplainados pelo Senhor. Que maravilha, deu certo. Mas isso é um absurdo. Isso é quase uma quiromancia, quase uma leitura de cartas. Como é o signo, né? É signo, é horóscopo de crente. Caixinha de promessa é horóscopo de crente, né? Aí ele fica lendo, aquilo lá, todo dia ele tira um. Quer dizer, isso é um absurdo. Na exegese não se pode fazer isso. Quer dizer, no estudo, na busca. Quando você recebe uma carta, quando a gente recebe uma carta, agora não recebe mais carta. A gente não sabe mais o que é isso, né? Olha o WhatsApp. É o WhatsApp. E aí o WhatsApp piorou, porque é só aquelas frases de... Né? Ninguém sabe mais o que significa examinar uma carta. E a Bíblia só tem cartas. Sabe lá o que é isso? Nós estamos distanciando a mente da profundidade. Não é que é para jogar fora o WhatsApp, não é isso. Mas é que nós temos que reaprender a examinar textos em profundidade. Nós estamos perdendo a condição e a capacidade de exame profundo. Sem perceber, ninguém examina mais nada, ninguém sabe, não para ler. Dá um zap, a turma fala, dá um zap. Um zap é uma carinha, nem mais é escrito. Nem escreve, é um emoticon. A turma manda 2, 3 emoticons e já sabe o que é. Quer dizer, Dá uma frase, né? Que isso? Por que apareceu aqui? Parece aqueles sinais de fumaça antigo, né? Dos índios. Só que o sinal de fumaça não tinha uma forma, só tinha uma fumaça. Tufos de fumaça. 3 tufos era vem correndo. 2 tufos era vai embora. 1 tufo era tô com fome. Sei lá, então vai indo. Então agora tem as carinhas, pelo menos. Estou rindo, ou tá triste, ou tá, sei lá, tá com fome, com sono, ou mãozinha, ou sei lá. Tudo isso pode ser feito, mas precisa ter cuidado em profundidade, né? Então, começou perdendo a profundidade, exatamente, a caixinha de promessas faz parte da perda da profundidade. E tudo bom, conseguiram separar, dezenas de versículos ali. Mas na profundidade você tem que conhecer todo aquele contexto da palavra do Senhor. Tudo aquilo que ele está falando. Quando a gente tinha cartas, quando se recebia cartas, e eu quero falar então para uma geração que sabe o que é receber cartas. Alguns ainda se lembram. Quando a gente recebia cartas, a gente abria a carta, sabe o que é uma carta? Carta é um papel que vinha grande, em que uma pessoa começava a escrever lá em cima, ia escrevendo até embaixo da folha, falava, nossa, quanta paciência para escrever tudo isso, né? Aí escrevia, olha como é que vão vocês aqui em casa, nós compramos umas galinhas, vendemos uns bois, e sabe aquele cavalinho que chamava Joaquim, então a gente vendeu, aí cresceu, agora nasceu um filhinho da égua, e aí contando, teve um aniversário, não sei de quem. Né? Ele escrevia as cartas para o irmão dele, era assim, só falava em vaca e boi. Então, e a gente ia escrevendo, colhi tantas frutas, e a gente vai fazer pamonha, e vai escrevendo, né? E a gente tá resfriado, e quando a carta chegava lá, já ninguém mais tinha resfriado, né? Mas chegava. Mas aí a pessoa, quando ia ler, ele lia inteira, nunca se pegava uma linha, ou uma palavra só, e ficava com aquilo. Difícil, nunca, não se pode. Era natural, né? Sim. Tinha uma cunhada, Sim. tem ainda. Ela tinha uma namorada ali na... Ela num mês ela escreveu 28 cartas para o namorado. Olha só. Todo dia ele recebia uma carta, né? Era um jeito interessante, né? Amava, né? Mas não casou com ele, não. Não casou. Casou com a minha irmã. Casou com a tua irmã. Tá vendo cada história, irmão? Cada Que a história. irmã dela deve ter mandado 30. 30? Foi o mês todo.
Ele se enjoou das cartas. Ela não mandou nenhuma, mandou, depois ele foi para Santos, assim, ela escrevia para ele, né? Porque aí Escrevia, não, tá tinha, vendo? naquele tempo não tinha mais nada, não sei carta. É verdade. Era só cartas. Os correios ficavam cheios, né? Os correios ficavam cheios. Então, Falar disso. a gente tem que ter a percepção de profundidade, né, irmãos? E para que possamos ser alcançados com, de fato, a mensagem toda, né? É claro que a mente das pessoas foram sendo reduzida, até o ponto de não ter mais isso. As pessoas não sabem mais o que é examinar algo com profundidade, né? E chegamos a esse tempo, né? Esse tempo assim que nós estamos hoje, em que é muito difícil que os cristãos consigam compreender a dimensão do significado de profundidade, de relação. Imagina só, relação, né? As pessoas, ler. Jesus falou assim, não tendes lido? Claro, Jesus sabia que eles tinham lido. Eles leram, mas eles não tinham profundidade. Mesmo naqueles dias, hein? Que eram pessoas, né, que liam mesmo. A gente pensa que o povo naqueles tempos eram ignorantes. Não, aquele tempo o povo sabia. Eles sabiam muito. Né? Vamos dizer, da Idade Média para trás, em termos de conhecimento, não temos, mas não chegamos nem perto. A gente se engana imaginando que a gente tem celular, a gente tem computador, é muito mais do que eles. Não, é muito menos. A nossa mente não tem hoje o preparo de uma mente da Idade Média para trás. Ali as pessoas passavam às vezes o dia inteiro meditando em um texto para tentar entender a profundidade daquilo que estava sendo falado naquele texto. E debatiam entre aqueles grandes pensadores, né, que não precisavam ser eruditos nem nada, mas gente que queria pensar, né? Então eles pensavam ali 1 ano, 2, 3, e aí acabavam escrevendo alguma coisa. Hoje a gente consegue, eu tenho muitos escritos, a gente tem muitos escritos da Idade Média, né? É um estudo muito interessante. Hoje quem quer estudar em profundidade a gramática mundial, ele tem que estudar a gramática da Idade Média. Ele vai ter um trabalhão extremo. A literatura da Idade Média. Isso faz parte de muitos pós-doutorados, doutorados e pós-doutorados no mundo, né? Para você trabalhar a condição da tua mente, a devolver, vamos dizer, ao teu cérebro, a devolver ao teu espírito, né? ao teu ser, que Deus nos deu, a essa capacidade chamada Olam, Eclesiastes 3:11, né? Olam é a capacidade de perscrutar a eternidade, de entrar para dentro da eternidade, de trabalhar os campos eternos dos pensamentos. Levantai-vos, ó portais eternos, as vossas cabeças. Quer dizer, vocês vão estar se abrindo para pensar as grandezas e sublimidades eternas, né? Então isso, dentro do mundo que a gente vive, numa correria, que hoje em dia é assim, correria e superficialidade, né? Qualquer coisa, zap. E aí, claro, a gente vive isso daí. Não é que é para parar de viver isso daí, de jeito nenhum. Nós temos que aliar assim, vamos dizer, a rapidez da comunicação e a tecnologia disponível junto com a profundidade que a gente precisa perceber que a gente é dotado por Deus dessas condições, né? E aí então nos permitir examinar os conceitos fundamentais, os conceitos primordiais, os primeiros, chamados na Bíblia de primeiro amor, o princípio, né? Tudo isso são os fundamentos que regem a vida. Quando você vê princípio, quando você vê primeiro, não é que, igual disse a escola de Alexandria, tem que mudar isso com o tempo. Não, não é assim. Por isso que chegamos nessa diminuição tamanha da mente, de eternidade,
para um povo terrestrializado, absolutamente terrestrializado. Não é mundanizado, mas é terrestrializado, apenas quase animista, né? E que você tenta conversar, às vezes, com cristãos, ele não consegue nem conversar com a gente, ele não aceita, né? A profundidade, ele não sabe que existe uma profundidade. Para ele é aquilo ali só, aquilo ali, né? Se você mostrar uma carinha, já está bom, né? Enfim, é muito, muito difícil. Mas a mente, o nosso coração, o nosso ser, isso vai trazer a gente. O Senhor chama a gente, então Ele chama, é para que a gente seja aquilo, envolvido com o fundamento real e verdadeiro que rege a vida toda, todo esse período do tempo, do espaço, da história, vive assim, né? Vive assim. O último dia é um chamado a essa fundamentação, como diz aqui em Apocalipse 2. Bom, Apocalipse 3, nós estamos aqui no 3, né? Quando ele fala 3:20, já falamos um pouco sobre a porta, né, do coração, precisa se abrir para o Senhor, que é essa vontade muito grande que o Senhor não só lê a Bíblia, nós já falamos isso agora há pouco, a gente queira que essa transformação de Cristo nos leve a essa vida, a esse estado de fundamento. Ele falou para os judeus isso, né? Deus fez assim, mas vocês estão assim, oposto. Então é preciso estar assim. Não é retrógrado. Então quando a gente hoje em dia, até na política, né, a turma fala assim, olha, o Bolsonaro está orando demais. Ele está querendo que Deus abençoe o Brasil. O tempo todo ele só fala em Cristo. O tempo todo ele fala em João 5 lá, que tem que conhecer a verdade libertará. Então, essas coisas são retrógradas. O pessoal está acusando ele de ser retrógrado. Não é retrógrado. Ele está querendo o princípio. Eu me lembro, já coloquei hoje umas fotos, quando eu encontrei com o Bolsonaro, né? Aquela vez no Lago do Pará, Lago do Rosário, lá em Campinas, mas ninguém parava para conversar com o Bolsonaro. No voo de Florianópolis para Campinas, eu vi a notícia, eu já estava seguindo o Bolsonaro há algum tempo, né? Há uns anos atrás, e lá houve uma notícia, o Bolsonaro vai estar em Campinas, mas eu estava indo para Campinas. A Pri e o Cris sentados atrás. Eu falei, gente, o Bolsonaro vai estar em Campinas. Eu vou lá no Lago do Rosário. Aí a gente foi lá. Ainda não tinha cabelo comprido, nem barba. Aí o pessoal vai ver na foto, vai ver que eu estou de boné, mas eu estou de outro jeito, né? Mas conversamos um tempão. Aí tinha o filho dele estava lá atrás, falando com as pessoas que ele estava candidato a deputado, não sei o que lá. Mas a gente conversou muito ali. Muito ali. Falamos de Cristo, falamos de Deus, falamos de um monte de coisas maravilhosas ali, né? Já naquele começo e daquelas conversas. E tá, depois foi embora. Aí passou alguns anos, encontrei com ele de novo no aeroporto Santos Dumont. Aí eu já estava diferente, já estava com barba, com cabelo, né? Assim. Mas eu vi ele lá de cima, quando eu estava descendo a escada rolante, o Bolsonaro lá embaixo. Falei, puxa, Bolsonaro, já falei logo assim, Bolsonaro. Ele olhou para cima assim, ficou olhando. Mas ninguém chegava perto dele, ninguém queria conversar com o Bolsonaro, mas eu queria. Tanto é que nas fotos você não vê o pessoal chegando, não tem ninguém lá, né? Aí falei para ele, olha, sou pastor. Aí ele falou, senhor é pastor. Falou assim, não foi Salomão que pediu sabedoria a Deus? Quando ele perguntou isso, foi a porta aberta. Eu falei, pois é, Bolsonaro, tu está perguntando sobre isso. E Deus é aquele que deu sabedoria a Salomão. Eu quero te dizer uma coisa, busque, peça sabedoria ao Senhor, porque nós estamos aqui, diante dele, junto com ele. O mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão te dará sabedoria também, se tu pedires. Né? Falou, pois eu vou fazer assim, eu vou pedir. Né? Então peça.
A gente conversou um pouco, daqui a pouco ele falou, eu tô contente. Mesmo por quê? Porque hoje tem um barbudo do meu lado. Ele estava fazendo uma referência a algum tipo de barbudo que não gostava muito dele, né? Mas eu falei, não, Bolsonaro, tanto eu, quanto a minha casa, quanto vários irmãos que a gente vive falando de Deus o tempo inteiro, e outros alunos, nós oramos por ti. Nós queremos você que está buscando a Deus, seja abençoado. Aí o pessoal chamou o voo dele, ele foi embora, né? Mas a gente nota a busca, né, de algumas pessoas que querem de fato buscar ao Senhor e entender essa dimensão de que todas as coisas são administradas a partir de Deus. Mas é claro, a palavra de Deus também revela que Deus nos conta nos primórdios ou no fundamento das coisas é que o homem e mulher precisam estar em harmonia, né? Homem e mulher. Hoje chegou a tal ponto que vamos dizer, o tempo inteiro atirado pela mídia que homem não existe e mulher também não existe, né? O que existe, tem algum grupo aí forte fazendo essa propaganda o tempo inteiro. Agora, Dia dos Namorados, não vai ser difícil de ver propaganda de homem com homem, de mulher com mulher, de até lojas, né, fazendo essa campanha diabólica, satânica. Na verdade, está ao contrário, né? Tá difícil ver propaganda de namorados com um homem e uma mulher. Com um homem e uma mulher, tá Porque difícil. essas empresas grandes é só mulher, homem. Então, é uma ação Sim, né? satânica. Quer dizer, Romanos 1 vai mostrar a degeneração da história do ser humano se ele perder o contato com o primordial. Ele perde, né? É a partir de um lar estruturado que se percebe com muita nitidez, irmãos. É um lar estruturado que é profético em mostrar Cristo e o seu povo. É um lar assim, bem em Cristo, no fundamento. Já falamos que o fundamento não é algo antigo, o fundamento é fundamento para toda a história humana, para todos os pais, todas as mulheres, todo homem, toda mulher, todos os filhos, toda criança, jovem, adulto. O fundamento é o fundamento, né? Em que Deus forma esse lar, né? Em que Deus, ao formar e organizar esse lar, aí quando a gente vê a esposa do Bolsonaro, uma mulher de Deus, que ora o tempo inteiro, que busca o Senhor, que pega a Bíblia, que fala para ele sobre Cristo o tempo todo, né? E que eles estão ali sendo formados um lar com fundamento primordial, né? Não é que a gente está endeusando ninguém, mas é a pessoa que subiu na rocha, foi levado para a rocha, né? Os irmãos aqui, eu com a minha casa, serviremos ao Senhor. Cada um que quiser ir à rocha, está o convite aberto. Só que para ir para Cristo, você tem que deixar tudo que não é. Então você vai ser conduzido no fundamento. E esse fundamento acertado, ele tanto vive a realidade de Cristo e nós como povo eterno, dentro do presente, né? Quanto a gente anuncia a relação de Cristo com seu povo, né, irmãos? Então, Apocalipse 3:20 fala assim: e cearei com ele e ele comigo. Então, dentro da casa, nota só, Cristo entrou na casa. Quer dizer, dentro da casa, a provisão de alimento com Cristo, celebrando com Cristo, né? Então, se o povo em geral não tem mais nada disso, mas o povo de Deus não pode deixar isso de lado. Aí outro dia uma irmã perguntou assim: mas pastor, a minha família não está dividida. Tem um que é cristão, outro não é. Mas então Pedro já falou sobre isso, né? Pedro disse: olha, se alguém tiver um marido ou uma esposa não cristão, então você fica sendo cristão. Sirva-o ou sirva-a em amor, no amor de Cristo. Seja uma serva, seja um servo, junto dele, junto dela, como quem serve ao Senhor, como quem vive junto do Senhor,
como Jesus fez no meio de tanta gente perdida. Né? Ele ia lá perto do cego e falava, bem feito que tu és cego. Não, Jesus não falava isso. Ele falava assim, o que está acontecendo contigo? O que tu queres? Eu estou aqui para te servir. Aí ele falava assim, puxa, eu quero ver. Parecia até óbvio, mas é um diálogo. É um alcance do coração. A dignidade da pessoa poder falar. Né? É claro que Jesus está vendo que o homem está cego. Mas eu vou conversar com ele. É claro que Jesus está vendo que o homem está leproso. Mas eu vou tocar nele. Eu vou conversar com ele. Eu vou chegar perto. Eu vou mostrar o calor de Deus. E vou perguntar a ele, o que tu queres? Eu quero ser curado, Senhor. Às vezes você vai ouvir isso. Né? Você vai ouvir. Às vezes você vai demorar 20 anos para ouvir isso. Como nós demoramos 20 anos para ouvir um vizinho dizer assim, pastor, meu filho precisa de ajuda. Ele sonhou com Deus. Ele quer ouvir falar de Deus, pastor. Né? Então, a gente começou a poder falar com ele. Mas chegou o dia de dizer o que tu estás fazendo na tua vida. Outro dia eu falei com ele de novo. Né? Aí lá, né? Ele falou assim, pastor, eu estou firme. Eu estou firme, pastor. Eu não volto mais para aquilo. Aí eu falei para ele, olha, tu tomas cuidado. Porque tu sabes o que significa a porta do inferno. Tu esteve na porta do inferno. Não só porque tu foste para dentro de uma prisão, mas porque de fato tu passou perto. Satanás quis matar você. Agora, como foi assim, você tem que mesmo amar Jesus. De todo o teu coração. Muito, muito e muito. Fique apaixonado por Cristo o tempo inteiro. Muito. Porque aí tu vai conduzir a tua casa. Ele falou, mas a minha esposa está ali, pastor, olha ela lá no carro. Falei, que bênção. Se apeguem vocês dois com Cristo. Mas a minha vida foi terrível. Hoje ela está em Cristo. Tudo aquilo que foi também resolvido na cruz. Tu não sabes. Tu não sabes, tu não tem condição de saber a grandeza do que foi feito na cruz. Mas você vai saber. Quando Cristo começar a tocar em cada coisa, porque você o ama, você o recebeu dentro da tua casa. Porque quando Cristo nutrir você todo dia, o poder de Cristo vai agir sobre ti, sobre tua casa, e ainda que tenha gente que não ame o Senhor, ainda que sejam incrédulos ou duros, ou seja lá o que for, o Império Romano, irmãos. Né? Tem a história daquele cristão. Irmãos, o Coliseu Romano é a coisa mais terrível que tinha, irmãos. Tá lá, até hoje tem os restos do Coliseu Romano, né? Mas o Coliseu Romano, nos tempos que funcionava, era terrível. O pessoal tinha tanta sede de ver sangue derramado das pessoas ao vivo. Às vezes a gente fala assim, as pessoas falam assim, porque jogos são terríveis, porque filmes violentos. Irmãos, aquilo era ao vivo. Uma quantidade de gladiadores se matando e se cortando pedaços dentro de um campo. Parecia como se fosse um campo de futebol. Né? Aquilo ali é um negócio bárbaro. E não era fácil. Aí um dia estava tendo aquele espetáculo lá pelo ano 400, mais ou menos, não lembro bem, acho que era por aí. Eu tenho que ver lá a história, mas eu estava lendo a história. Depois vocês podem examinar a história quando o Coliseu Romano foi usado pela última vez com os gladiadores se matando. É só pôr essa pergunta lá no Google, né, que você vai ver que ia começar aquela carnificina, aquela matança lá dentro. Aí todos aqueles gladiadores, fortões, né, com aquelas espadas, lanças, sei mais o que, tudo preparados. Quando vê, pula um rapaz, assim, magro, de lá da plateia, pula lá dentro, e aquilo ali é feito de um tal jeito acústico, que qualquer pessoa que fala no centro do Coliseu, ou em qualquer lugar do Coliseu, qualquer pessoa em qualquer lugar ouve. A acústica é impressionante. O estudo de acústica é perfeito ali. Né?
E a gente tem um estudo de acústica sobre o Coliseu Romano, né? Isso é assim, você fala uma palavra em qualquer parte do Coliseu, qualquer pessoa em qualquer lugar vai escutar, né? Eu fiz na faculdade um estudo de acústica. O professor... esqueci o nome do professor. Bom, engenheiro, ele fez o Templo Batista de Brasília, primeira Igreja Batista de Brasília. Ele fala assim, quando eu fiz o templo da primeira Igreja Batista de Brasília, foi elaborado de um tal jeito para caber não sei quantas mil pessoas, mas se uma pessoa tivesse parada em algum lugar qualquer, dentro daquele templo, falando assim, ó, por exemplo, vou usar um tom que a gente usou na aula, é assim, tudo bem aí? Irmãos, lá em qualquer lugar ouvia. Qualquer lugar ouvia. Então, era um serviço de acústica perfeito no Coliseu. E aquele moço começou a falar que o que Deus tem para eles é vida. O que Deus tem para vocês é vida. Não é para vocês ficarem se matando. Deus deu já a sua vida em Cristo, que morreu naquela cruz por vocês, e começou a falar sobre Cristo. O pessoal parou, assim, os gladiadores pararam, todo mundo ficou em silêncio no estádio, pensando que fazia, no Coliseu, pensando que fazia parte do espetáculo. Deve ser alguma coisa, os caras estão entendendo. Aí todo mundo ficou meio assim, olhavam um para o outro, para ver quem era o diretor daquilo. Ninguém. Aí que eles perceberam que o cara tinha pulado lá. E que era um cristão. E que estava pregando sobre Cristo. Né? Aí vem um gladiador, né? E destroça ele ali. Mata ele ali violentamente. Né? E aquilo causou um impacto tão grande no Coliseu, naquele dia, que todo mundo começou a ir embora. E foi aquele dia, o último do uso, não teve mais gladiadores dentro daquele Coliseu. Né? Aquela vida, de fato, como diz alguns homens de Deus no passado, antes dele, que também morreram lá, o sangue dele se tornou a santa semente ali dentro. Né? Então, assim, a vida do povo santo de Deus que caminha nesse último dia é uma condução da graça de Deus como testemunho daquilo que é vida, que o Senhor de fato quer tirar essa desgraça da morte da vida das pessoas, porque Ele já nos deu a vida em Cristo, né? E que esse alimento, esse cear em Cristo é que é para nós a força de vida todo dia. Eu cearei com Ele e Ele comigo, né? Dentro da sua casa, eu cearei com Ele e Ele comigo. Isso é o princípio, isso é o primordial, é o fundamento, que capítulo 2 fala disso. Capítulo 2, esse cear, esse estar convivendo com Jesus é o ato de amar. É o ato de amar. Né? Apocalipse 2, versículo 4. Ele fala assim, vocês deixaram o amor fundamental, o amor primordial. Tem gente que pensa que o primeiro amor significa o primeiro no sentido do um. Não, é o primeiro porque é o fundamento. É aquele que é o logos, a razão, o que é de fato o que tem a força do amor nele mesmo. Né? Não pode deixar. Esse é o que bate a porta para que nós, vamos dizer, exerçamos o amor com ele, no cear dele e ele sendo o alimento para nós o tempo inteiro. A celebração. De tal modo que o nosso modo de viver vai sendo alimentado por Cristo, e aí você com a tua esposa, você com teus filhos com vocês. Precisa Cristo estar dentro. E não mais nada. Por isso que não existe... Onde que a gente vê igreja aqui? Não tem. Né? Religião? Não tem. Submissão a partidos políticos ou regimes políticos? Não tem.
A gente está no reino de Deus e é do reino de Deus. É preciso perceber. Agora, tudo que esse cristão vai viver será de acordo com o reino de Deus. É claro que às vezes, então, Apocalipse 13 diz que os regimes totalitários vão nos matar. Vão matar, é claro. Porque o Império Romano percebeu primeiro a importância do cristianismo, né? Achou que eles poderiam se transformar em um império religião. E fizeram isso, virou Igreja Católica, né? Aí depois, com isso na mão, os cristãos verdadeiros que não entraram nessa, começaram também a ser mortos. Eles já eram mortos antes. E depois continuaram sendo mortos depois, né? Perseguidos. Então tem que ler o livro do Rastro de Sangue, né? Daquele pastor lá que escreveu o Rastro de Sangue. Ele contabiliza ali na história, vai mostrando ali essa batalha no sentido da fé, né? Pode acontecer. Aí vem a política e mata a gente. Dá facada, dá espadada, joga para os leões e mata. Agora tem outros, aí as religiões, mata também. Quer dizer, hoje as religiões têm umas leis aí que não pode ficar matando as pessoas, né? Então, mas muito se matou em nome de Deus, né? Por religiões. Isso acontece, está descrito em Apocalipse 13. Mas isso é assim mesmo. A gente vai seguindo no Senhor, sendo o povo santo e vivendo uma administração. Eu vou usar a palavra administração, porque é uma tradução da palavra koinonia, né? Oikos, a casa administrada, do jeito de Deus, né? A casa que se administra por Deus. Queiram isso, né? Queiramos isso. Isso é voltar, como diz aqui no versículo 5, Apocalipse 2:5, voltar ao primeiro amor. Isto é, estar relacionando-nos com o primeiro amor, né? Com aquele que é o amor fundamental. Mas é preciso disposição profunda do ser. Então, irmãos, para que a gente viva as obras fundamentais. Estão vendo aqui a palavra primeiro amor e primeiras obras? Primeiro amor, primeiras obras. Isto é, existe um amor fundamental e obras fundamentais. Não são obras feitas pelo homem, mas feitas pelo amor de Deus, pela pessoa de Cristo. Não são criadas pelas religiões ou instituições, nada. São primeiras obras. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isto é, a tradução correta é: se você estiver dirigido pelo amor fundamental, que é Cristo, que entrou na tua vida, as obras de Cristo irão acontecer também na tua vida, né? E esse é o teor da carta séptupla, né, irmãos? Bom, queridos, vamos celebrar o Senhor, né? Vamos celebrar juntos, todos que estamos aqui na casa do irmão Jaison, e todos vocês que estão em tantos lugares. Essa celebração, ela significa isso, que nós estamos vivendo, né? Querendo muito mesmo viver esse fundamental amor que é Cristo, para que as fundamentais obras aconteçam nesse último dia em nossas vidas, né, queridos? Nossas casas sejam oikos de Cristo, nosso povo de Deus, o único povo santo do Senhor que vive em toda a terra, seja uma koinonia verdadeira do Senhor. E todos os irmãos aí junto com a gente, que estão em todos os lugares, vamos agora fazer a singeleza e a simplicidade, né, que Jesus ensinou. Jesus disse que o corpo dele seria partido lá na cruz, quer dizer, seria de uma forma
vamos dizer, brutal, né? Dramática, ofertado. Mas quando o pessoal pensasse que estava matando Jesus, ele estava doando dele mesmo. E é isso que nós celebramos, a entrega de Cristo por nós. E ele falou isso: vocês são o meu corpo, agora vocês são formados de mim, façam isso em minha memória, quer dizer, dentro dessa relação que está acontecendo e que anuncia essa verdade da relação, né? Então, como Jesus nos ensinou, vamos comer esse pão. Querido Senhor, nós, juntos em Teu santíssimo nome, estamos reunidos pela graça, pelo amor do Senhor e celebrando o que o Senhor fez em nossas vidas, fez na Tua vida lá na cruz e fez assim as nossas vidas. Assim nós celebramos a entrega do Teu corpo, que nós também somos corpo hoje. Assim nós fizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, Jesus pegou o cálice aqui em Mateus 26, ele registra esse ato e ele falou sobre isso, dizendo que o sangue dele então é a entrega tal, que é o testamento, é a aliança que garante a nossa vida. Não é nosso sangue, é o sangue de Cristo, né? Que tira o nosso pecado, que garante a nossa vida, que sustenta, que enfim faz a gente ter tudo aquilo que de Cristo se pode ter. E então, ao mesmo tempo, ele fala sobre o que vai acontecer, que está sendo celebrado agora também, que é, como diz aqui, desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia. Então, desta hora em diante, que foi aqui quando Jesus falou, até aquele dia, nós estamos celebrando tanto o que aconteceu quanto o que vai acontecer. Por isso que ele usa até aquele dia, em que hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Então, como o Senhor ensinou, vamos celebrar. Senhor querido, o teu povo, único em toda a terra, segue como um povo que tem um caminho a seguir, dado por ti, cujo caminho é Cristo, e agora celebramos o que o Senhor fez na cruz. É verdade, Senhor, não podemos saber tudo, mas podemos ter tudo o que aconteceu lá na cruz e tudo o que profetizamos. Também não podemos saber tudo do céu, mas nós podemos ter tudo do céu, tendo o próprio Senhor Jesus. E profetizamos com alegria no nosso coração aquilo que está orientado e descrito pelo Senhor, que nós agora fazemos junto com os irmãos em todos os lugares. Assim celebramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, Pedro, nós ajudar aqui. Obrigado, Pedro. Maravilha. Pois é, lá vai ele correndo. Olha. Não sobrou nada, né? O Pedro sempre quer tomar um golinho, né? Vai, Pedro, até mais. Pessoal, então, ó, tchau, Pedro. Tchau, irmão Jason. Tchau. Irmã Patrícia. Tchau, irmã Esther. E irmã Nancy. Tchau também. Irmã Sinésia. Tchau. E coração pra eles, Pedro. Coração pra eles. Vamos lá. Pam, 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 pam. Tum, tchiqui, tum, pum, 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 tchiqui, pum, pum, pum.
Corações para vocês, pessoal. Daqui da nossa parte, do nosso coração. Aí está o Pedro que mandou um monte de coração. Manda de novo. Vá, 1, 2, 1, 2. Maravilha, minha gente. Ó, queridos do Senhor, Deus abençoe vocês. Fiquem firmes e vamos orando uns pelos outros. Qualquer coisa a gente se fala, entre em contato em nome do Senhor. Deus abençoe, queridos.